Rubens, muito obrigado pelas tuas palavras e eu passo imediatamente a palavra ao Vladimir Nepomuceno, que vai usar a tribuna, então, pelo tempo que considerar necessário. Eu só vou atender um telefonema urgente. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Boa parte do plenário eu conheço, companheiros de anos e anos de luta, porque se hoje eu estou aqui como assessor de entidades sindicais, é que eu acho que eu tenho a obrigação de pegar meus mais de 30 anos de serviço público, sendo 13 dos quais no governo democrático e popular na área de negociação, responsável pela área de carreiras, coisa que aconteceu graças a meu amigo Luiz Fernando, que teve a ideia, não sei de onde ele tirou isso, de me levar para o governo Lula em 2003. E eu que pensava em ficar um ano, talvez um pouquinho mais, fiquei até 2016, saí junto com a presidente. Bom, gente, eu acho que hoje não dá para falar de outra coisa a não ser da reforma administrativa. E eu começo justamente mostrando o que a gente falava em 2017. Eu lembrava com o Luiz Fernando aqui, antes de começar o seminário, que no final do ano passado nós tivemos um seminário em Florianópolis com servidores federais, principalmente servidores da área da Receita Federal, e nós conversávamos sobre o que poderia vir com a posse, talvez, de Bolsonaro, porque não estava ainda concluído o processo eleitoral, Bolsonaro ainda não era presidente. E eu fui responsável por dar algumas informações de uma conversa que teve entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os possíveis governantes do Brasil, que não era Bolsonaro. Eram banqueiros, eram grandes empresários, eram pessoas donas do dinheiro que iam cumprir as obrigações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial aqui no Brasil. E, naquela época, foi colocado ainda para o governo Temer, em 2017, tirar aqui que fica mais fácil, o que eles tinham que fazer uma vez que o governo Temer já estava andando e eles tinham que preparar o que viria em seguida. E aí estava lá, primeiro, a oportunidade da cúpula mundial neoliberal do retorno ao que tinha sido iniciado no governo Collor, continuado no governo Sarney, aprofundado no governo Fernando Henrique e em janeiro de 2003 foi suspenso. A chance era retomar a partir de 17, uma vez que 16 foi o ano do golpe, para preparar o que viria a ser feito a partir de 18. E aí, obviamente, dar essa continuidade. O que eles precisavam a partir daquele momento? Isso foi discutido em 2017. Forte campanha de mídia com apoio da grande imprensa. Conseguiram. Esse segundo item foi fundamental para o que eles estão fazendo agora. Foi determinado, foi orquestrado o processo de eleição de parlamentares da Câmara e do Senado, composto majoritariamente, amplamente, por conservadores e alguns que fossem suscetíveis a pressões e negociadas. Proposta apresentada para ser implantada no governo que começaria a partir de janeiro de 2019, mas que em 2017, 2018 já se preparava. Privatização de estradas, portos, aeroportos e empresas. A lista: Petrobras, Eletrobras, Casa da Moeda, que na época algumas pessoas diziam que não era possível. Já estamos recebendo cédulas impressas fora do Brasil. Casa da Moeda que já vai virar cofrinho para guardar alguma coisa. Outro item: a redução da presença do Estado em atividades que necessitam de acompanhamento público. Aprofundar reformas da Previdência, Saúde, de educação, fiscalização, eu botei ali em parte pelo seguinte: não é a fiscalização da Receita Federal, é a fiscalização agropecuária, criando convênio de empresas privadas, substituindo servidores estaduais das secretarias de agricultura dos estados,
para fazer a fiscalização da produção de produtos de origem animal e vegetal para exportação. Manteria uma parte dos auditores federais, por quê? Porque a União Europeia, a Rússia e alguns países exigem certificação nacional, não aceitam certificação estadual. Mas onde pudesse, principalmente para países do terceiro mundo, entrega para a iniciativa privada. E a facilitação da entrada de empresas estrangeiras em praticamente todos os ramos. Nós estamos vendo isso em 2019. Isso foi apresentado pelo FMI e pelo Banco Mundial em 2017. Para o orçamento, qual era a proposta em 2017 a ser aplicada já no orçamento de 2018? Redução de gastos públicos, imposição de teto, e aí veio a emenda 95. Lei de diretrizes orçamentárias restritiva, significa, por exemplo, já não autorizar na LDO concursos ou reajustes salariais para servidores. Contingenciamento da lei orçamentária anual e muito, mas muito limite nas despesas primárias, que seria investir no próprio Estado. Na proposta deles, o orçamento federal deveria ter o fim das vinculações, principalmente saúde e educação. A gente lê isso no jornal em 2019. Isso foi discutido, repito, eu vou insistir nisso, 2 anos antes. Desindexação e fim das despesas obrigatórias. Está aqui a PEC DDD do atual ministro da Economia. Eles não elaboraram nada. Governo Bolsonaro não elaborou nada. O cara que ocupa a cadeira de presidente, por mais que ele seja formalmente presidente, não é ele que governa. É o mercado internacional que governa, e a equipe que está com Paulo Guedes, boa parte dela estava no governo Temer, preparando tudo isso, não trocou todo mundo. Para servidores públicos, o que eles propunham, FMI e Banco Mundial, em 2017 ainda? Redução de postos de trabalho, de que jeito? Facilitação de saída ou afastamento, plano de demissão voluntária, redução da jornada de trabalho com redução de remuneração, licenças incentivadas sem remuneração, restrição de admissão de novos servidores já na lei de diretrizes orçamentárias, suspensão de novos concursos, ignorando solenemente a necessidade do órgão, seja ele qual for. E aqui um parêntese, o relatório do Banco Mundial, que foi apresentado semana passada, reconhece que o INSS tem uma carência muito grande de servidores, mas não manda fazer concurso. Suspensão de novos concursos, como eu falei, demissão de servidores, estável por insuficiência de desempenho. Isso foi antes do governo Bolsonaro, durante o governo Temer. E aqui a gente vê, tem que demitir servidores? Pois muito bem, essa tabela. De 31 países estudados pela OCDE, o Brasil é o 26º, é o que tem 12% do total da força de trabalho do país no serviço público. Como é que a gente tem servidor demais? Como? Olha como está a Dinamarca, Noruega, a Letônia. E aí nós vamos vendo os ditos países, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, tem 23%. Nós temos metade do que tem a Inglaterra na proporção de servidores por trabalhadores no país. E nós temos muito? Eu acho que não, né? Ainda para servidores, na época se propunha redução de direitos, seriam congelamento salarial. Na época tinha reajustes aprovados em lei, a ordem era não dar, e foi tentado isso no governo Temer. Alteração de alíquota previdenciária, nós vimos isso na PEC número 6. O teto remuneratório significa considerar verbas não remuneratórias na hora de fazer a conta para dizer, você não pode levar mais isso. Reestruturação de carreiras, extinção, na época, de 60 mil cargos vagos, ao invés de fazer concurso para ocupar pelo menos uma parte considerável desses cargos. E a equiparação da remuneração do servidor com a iniciativa privada. Isso aí, essa tabelinha, foi feita pela equipe do governo Temer, dizendo, na primeira linha, no setor público, o ciclo de gestão foi pego como exemplo, de 1 a 2 anos ganhava 16.900, 17 mil, de 5 a 10 anos chegava a 20.900,
Enquanto que no setor privado, um economista, um administrador e o contador ganhavam muito menos, sendo que o economista poderia, com 10 anos, chegar a 11,5, o administrador a 6 e o contador a 5. Detalhe, não especifica se esse administrador, esse economista ou esse contador tem o mesmo tipo de atividade que um trabalhador da administração pública federal no ciclo de gestão. Eu posso ser formado em contabilidade e trabalhar num escritório, com todo respeito, simples, no subúrbio. Não vou nunca ganhar e nem é para ser igual ao servidor público, a realidade é outra. Já caminhando para o fim, ainda em 17, propunham, na reestruturação de carreira, redução e unificação do piso da maioria das tabelas. A proposta, na época, era 2.800 para o nível médio e 5.000 a 8.000 para o nível superior. As tabelas teriam 7 classes com 30 padrões. A pessoa levaria 30 anos para ir do piso ao teto, todos. E congelamento de salário por 3 anos, que seria o estágio probatório de quem viesse a entrar. Também feito esse desenho pela equipe do governo Temer, onde, no ciclo de gestão, de novo, uma pessoa entrava com 16.900, poderia chegar a 24. A proposta era entrar com 5.300 para chegar nos mesmos 24, levando 30 anos para poder progredir na carreira. Caminhando para o fim do que era proposto no passado, ainda na reestruturação, docentes e técnicos administrativos das universidades. Técnicos administrativos, eles achavam um absurdo a existência de uma tabela que tinha a relação dos servidores de nível auxiliar com intermediário, intermediário com superior. A ordem era desmembrar em 3 tabelas separadas. Nada pode obrigar o teto de um nível se aproximar do piso do nível seguinte. E os docentes, eles disseram que era muito complexo, que mereceria um estudo mais aprofundado. Pois bem, isso foi em 2017. O que o Banco Mundial apresentou semana passada, aqui nesta casa? Remuneração, servidor federal, isso é análise feita pelo Banco Mundial, apresentada aqui na Câmara. Servidor federal ganha quase o dobro do trabalhador da iniciativa privada. Segundo o Banco Mundial, o servidor federal ganha 96% a mais do que o seu equivalente na iniciativa privada. E diz que dos 53 países, não fala quais, o Brasil é o que tem o salário mais alto na relação público-privado, e que a média internacional é 21%. Eric, deixa eu só te pedir um minutinho de intervalo, claro, porque eu estou sendo chamado para um compromisso, e além de te cumprimentar pela exposição de muita qualidade que está fazendo, eu quero convidar o meu colega, que também é um grande deputado federal e que atua muito em defesa do serviço público nesta casa, que é o deputado Elvino Bongás, eleito pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul para coordenar a nossa mesa. Um abraço, gente, nos encontramos na luta. Eu vou seguir a ordem do novo presidente da mesa. Continua. Então, nós vamos continuar. O tempo começa do zero. Ah, é? Primeiro ele diz para mim pelo tempo que for necessário. Agora ele fala isso. É que, presidente, saudando todos, tem uma frase que eu não queria repetir. Tem que manter isso. Então, continua. Obrigado, Bongás. Bom, também no relatório do Banco Mundial, eles informam que, na média dos 26 estados e o Distrito Federal, o nível superior ganha 4.895, enquanto seu equivalente de nível superior no setor privado ganha 3.600. Eu acho engraçado o seguinte, não é que o nível superior do setor privado, que eu não sei como eles fizeram essa conta, tá certo para eles? Tem que baixar o do servidor estadual? Eu acho que é o contrário. Eu, no mínimo, manteria o do servidor estadual e tentaria subir o do seu equivalente no setor privado. Seguindo o relatório do Banco Mundial. Também constatação do Banco Mundial. Salário inicial de servidor federal é muito alto. Eles chamam de taxa de compressão, nós chamamos de amplitude, que é a distância entre a remuneração do piso para o teto. Eles dizem que o piso é muito alto, aí a distância do piso para o teto é muito pequena. E outra coisa que incomoda, desempenho.
quando há na remuneração do servidor federal alguma gratificação de empenho, eles acham um absurdo que praticamente todo mundo receba. E o que é pior, eles acham errado que isso se estenda para aposentados e pensionistas. Aí eles pegam uma outra questão, a quantidade de servidores públicos, isso está bem detalhado no relatório do Banco Mundial, prontos para aposentar. E aí eles falam que já tem um grande quantitativo recebendo abono de permanência. Eles também percebem que a grande maioria, óbvio, que está com abono de permanência, tem direito ao que adquiriu antes de 2003, que é a paridade e a integralidade. Qual é a recomendação do Banco Mundial para isso? Criar um novo sistema de carreira sem associar ganhos salariais de servidor da ativa com aposentados e pensionistas. Esse é o primeiro ponto da reforma. Outra coisa, sugerem que se aplique no Brasil um projeto de lei que está em estudo na França, completando 1 ano de debate, sem definição do que vai ser aprovado, mas foi apresentado pelos representantes do Banco Mundial e pelo FMI na França, onde, primeiro, possibilita a incorporação por meio de regime contratual, CLT, no caso nosso no Brasil, ao invés do estatutário. Possibilidade de contratos temporários de até 6 anos. Mobilidade seria pegar, grosso modo, os nossos servidores técnicos e administrativos, botar tudo num carreirão, aí quando o órgão X chegar no Ministério da Economia, falar assim, eu preciso de gente na área de licitação, de compras, tira desse órgão, põe naquele, porque agora unificou. Aí aquele fica ruim, puxa de volta. E vai botar o servidor para rodar de um órgão para o outro, porque eles dizem que quem trabalha com recursos humanos, compras, licitações e área administrativa como um todo, é tudo igual. Eu queria saber os companheiros do Ministério da Defesa que trabalham com licitação e compra de armamento, se é igual ao pessoal que trabalha na área de alimentação. Eu acho que não. Enfim, no projeto que está na França também tem o pagamento da remuneração apenas por desempenho. Ninguém evolui mais por tempo de serviço. Lá é muito parecido com aqui, na situação atual. E eles propõem, para o governo brasileiro, redução da remuneração de entrada, ou seja, o piso abaixa. Semana passada, Paulo Guedes, num evento que ele participou com empresários, perguntaram sobre a emenda 95 e ele disse, é simples, a gente não precisa quebrar o teto, até porque a Constituição não deixa. Nós vamos quebrar o piso, é assim que a nossa casa vai crescer. Ou seja, ele vai tirar o chão do servidor, o chão da população. Redução da taxa de reposição, propondo por um tempo não substituir aposentados por concursados. Avaliar caso a caso os concursos. E, no nosso caso, redução das 117 carreiras existentes no serviço público para 20 ou 30. Aí teve um colega que perguntou, vai fundir? Infelizmente, não. Uma ou outra pode fundir, uma boa parte será declarada em extinção. Não é fusão de todas as carreiras. Você não funde 117 em 30. Você funde uma parte e elimina a outra. Para servidor que entrar depois da reforma, daí o discurso do Bolsonaro de que não vai ser afetado o atual servidor. Pois muito bem. Para quem entrar, servidores, do modo geral, não têm estabilidade. Aí eles falam, mantida apenas para setores sensíveis a pressões políticas, como auditores fiscais e diplomatas. E aí eu sublinho, entre outros, cargos. Não trabalham com estabilidade para carreiras. O caso de vocês da Receita Federal, por exemplo, a proposta deles é estabilidade para os futuros auditores. Analistas, sem chance. É cargo, não é carreira. No Itamaraty, seria estabilidade para o diplomata. O oficial de chancelaria, o auxiliar de chancelaria, sem chance. E assim, de acordo com a necessidade do cargo. O foco seria Polícia Federal, Polícia Rodoviária, advogados públicos, a área de auditoria fiscal, os auditores, e, obviamente, magistrados,
porque servidor técnico e administrativo do Judiciário também não teria estabilidade. Outra coisa, possibilidade de vínculos temporários. É recomendação deles. Também para quem vem. O processo de seleção não é só concurso público. E quando tiver concurso público, nem toda vaga é para estatutário. Vai ter o estágio probatório reduzido para 2 anos. E o mais interessante, passam chutando 60 pessoas e começam o estágio probatório. Quantos serão efetivados? Ah, mas eu vou ser bem avaliado e eu vou ser efetivado. Não! O estágio probatório vira concurso. Vai ter um ranking. E quantas vagas eu tenho? 20. Pois muito bem, depois de 2 anos pega 40, fala obrigado, tchau, ficam 20 apenas. Tá. E aí entra a possibilidade de contratação pela CLT para determinadas atividades. Eu lembro que antes da Constituição, boa parte dos servidores da área administrativa, por exemplo, os antigos IAPAS, INAMPS e NPS, pessoal que é da minha época aí, com raros cargos, o grosso era CLT. Em vários órgãos era assim. E, obviamente, aumento da relação das atividades passíveis de contratação temporária. Ainda no ingresso, contratação direta para cargos de exigência de formação escolar mais especializada, com doutorado, por exemplo, para atividades mais específicas. CLT eu já falei. Outra, a tabela. Eu acho interessante que até o valor que está sendo proposto é o mesmo de 2017, com pouquíssima diferença. 2.700 com piso do nível intermediário e 5.000 de piso para o nível superior. Aí o pessoal da Polícia Federal chiou, alguém falou assim, pode ser que eu considere vocês e dê um piso de 8.000, que está longe do piso da Polícia Federal hoje. Enfim, critérios de desempenho vão regulamentar o artigo 41, criando processo de avaliação de desempenho muito mais rígido do que é hoje. E aí tem 3 observações. Uma, quem tiver baixa pontuação vai ser obrigado a participar de programa de capacitação. Se após o programa de capacitação a avaliação não for considerada satisfatória, muito obrigado pela presença, tchau, você foi servidor público. E também premiação por pessoa. Aquele foi bem avaliado, aquele pode receber um prêmio, uma gratificação. Os outros servidores do mesmo cargo podem não receber. Mas se todo mundo tirar a mesma nota, é simples. Alguém já ouviu falar em curva forçada? Por mais que todos tirem a mesma avaliação, não pode todo mundo receber a mesma gratificação. Isso vai ser implantado, está na proposta. E, obviamente, o fim da progressão por tempo de serviço, ficando apenas a progressão por mérito. Para novos e para os atuais servidores juntos, maior mobilidade. Na hora que juntar os cargos, quem entrar já vai entrar com a realidade nova. Então, aquela história de sai de um órgão, vai para o outro, volta para o primeiro, sai do primeiro, vai para o terceiro, é para novos e para atuais servidores. A questão da redução das carreiras já está na proposta, não é mais sugestão do Banco Mundial. Remuneração congeladas por 3 anos, em princípio. No final de 3 anos, não é que descongele, no final de 3 anos, avalia o que faz. Redução de benefícios financeiros. O que é isso? É na hora de calcular a remuneração do servidor, considerar tudo aquilo que não é verba remuneratória e dizer, você chegou no teto, você não pode levar tudo, tem que perder uma parte. E, obviamente, a regulamentação da lei de greve, porque na Constituição nós temos o direito, mas não está regulamentado. E a regulamentação vem pior do que aquela que é aplicada hoje, que saiu resultado daquele massacre em Volta Redonda, que alguns aqui se lembram. Também, Código de Conduta do Funcionalismo. O que existe hoje, que foi editado em 94, eles consideram ultrapassado. E o mais interessante, eles querem um Código de Conduta que impeça
que organismos de classe, como associações, sindicatos, federações e confederações, tenham influência nos órgãos públicos federais. E eles vão insistir revisão de licença, gratificações e, pior, por mais que o Supremo tenha dito que não pode haver redução, se botar na Constituição, passa a ser constitucional e aí está reduzido. O que acontece aí? O pessoal fala, vem PEC? Vem. Quando vem a PEC? Terça-feira da semana que vem. Está marcada uma reunião do presidente desta Casa com o presidente do Senado e o ministro Paulo Guedes, onde vai ser combinado como funcionará o processo. A ideia é a seguinte: tem o pacote também da reforma tributária, que eles dizem que é mais debate, é mais forte, entra via Senado. Como eles acham que esta reforma administrativa vai ter o apoio da população, entra pela Câmara. E uma coisa interessante, eles vão usar uma das PECs, que já está nessa Casa, está em debate, para pular a CCJ e ir direto para a comissão especial. O que não der, vai em outra PEC, junto com projetos de lei ordinário, projeto de lei complementar, edição de novos decretos ou substituição de decretos antigos por novos. E detalhe, inclui nessa PEC a autorização para que o Executivo possa criar, fundir ou extinguir qualquer órgão da administração direta ou indireta. Pode criar uma empresa ou extinguir a empresa sem passar pelo Congresso. Hoje é um projeto de lei que permite, inclusive, fazer o que o Bolsonaro fez, juntar ministérios. Ele quer autorização para fazer isso por decreto, não pedir nem a opinião da Câmara e do Senado. E aí, uma coisa que eu acho interessante é que teve, não por coincidência, essa semana, uma reunião com alguns governadores, dizendo que não só apoiam, como já vão começar as suas reformas. E aí eu destaco 4. O do Rio Grande do Sul, o de Minas Gerais, 5, o de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não vão esperar aprovar, eles vão pegar a coisa parecida e vão começar a aplicar nos estados. E aí, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o foco principal são os servidores da educação e da saúde. Porque esses incomodam muito. Segurança também, como lembra bem o deputado Bongás. Agora, gente, semana passada nós tivemos o nosso querido amigo Eduardo Moreira aqui, que numa entrevista para o portal Metrópolis, disse o que está ali na tela. As 200 pessoas mais ricas do Brasil ganharam, no ano passado, 230 bilhões de reais. Os servidores, que são 12 milhões de pessoas, representam quase 60 mil vezes mais pessoas e ganham 3 vezes menos. Quem são os vilões? São os enfermeiros, delegados, professores que ganham R$2.000 e trabalham onde a mortalidade é mais alta que nos lugares mais perigosos do mundo. São esses. E eu concordo com o nosso amigo Eduardo Moreira. Finalizando, isso aqui é uma foto que foi tirada numa loja no Chile durante essas manifestações. Se não há pão para o pobre, não haverá paz para o rico. E eu termino dizendo o seguinte: o discurso deles de que o Estado quebra se a reforma não for feita, está aí. Jornal Folha de São Paulo, do dia 27 de julho de 1988. O então presidente José Sarney chamou rede de rádio e televisão quando viu a proposta da Seguridade Social aprovada na Constituinte, pedindo, pelo amor dos deuses dele, que não é o Deus do povo, que não fosse aprovada aquela proposta de Seguridade Social, porque se saúde, previdência e assistência fossem garantidas na Constituição, como queria o movimento social e os parlamentares ditos de esquerda na época, o que ia acontecer? O Brasil ia quebrar. E era colocado 630 bilhões de cruzeiros, que atualizado daria 17 trilhões de reais. Em 88 eles fizeram isso, foram para a Rede Nacional de Rádio e TV dizer: não pode investir na área social, senão o Brasil quebra.
Pois muito bem, conseguimos sobreviver até aqui. E o discurso vem se repetindo. Tem que desfazer o que foi feito, senão o país quebra. Obrigado, gente. Muito bem, Nepomuceno. Nós que agradecemos suas